sejas doce demais para não seres devorado, nem sejas amargo demais para não seres cuspido fora. O amor não é apenas um sentimento, é, acima de tudo, uma ação. Confia em Deus, mas amarra teu camelo. Provérbio judaico. Eu sou Raquel Mocelin, cerimonialista, mãe, advogada, esposa e agora apresentadora. E esse é o nosso podcast A Caminho do Altar e eu convido você para fazer parte do nosso programa como apoiador ou patrocinador. E falando em provérbio judaico, hoje eu estou com um casal lindo, querido, que tem muitas histórias para contar para vocês. Eles casaram conosco. Juju e Alexandre, oi! Gente, nós vamos contar muitas histórias incríveis aqui, porque o Alexandre é judeu e a Juliana é católica. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês, né? Como é que foi e como vocês se conheceram e como aconteceu tudo isso. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Então, nós nos conhecemos inicialmente pelo Tinder. E eu chamava ela para poder sair, conhecer, e ela é de Guarapari, da roça, e aí não aceitava os meus convites. Foi quando... Mas aí você já estava morando aqui em Niterói. Eu vim para Niterói em junho de 2017. Uhum. E fui para São Gonçalo, fiquei lá durante um tempo. E eu vim para estudar e trabalhar. Então, como eu tinha muito medo da cidade grande... Uhum. Eu até brinco que eu pegava uma reta e era essa que eu fazia todos os dias, era o mesmo ônibus, o mesmo caminho. Eu baixei o aplicativo para conhecer pessoas mesmo. E aí, um mês depois, eu já estava conhecendo o Alexandre. E aí é a história que ele conta. Vamos ouvir a versão do Alexandre ou da Juju? Tá tudo bem. É mesmo, não tem muito... Bom, os dois são advogados, né? E no mundo jurídico a gente tem que escutar os dois lados, né? Os dois lados. E aí a gente tinha a pretensão de se conhecer, e eu chamava ela para poder sair, mas ela, por ser do interior, ficava com receio. Uhum. E aí ela parou de conversar comigo e tudo, quando de repente a gente se encontrou numa cafeteria e eu perguntei para ela... E gente, já pagou seu café? Aí é a parte bonita, né? Que a gente se encontra numa cafeteria despretensiosamente. Sem pretensão. É a parte bonita da história. É porque eu trabalhava perto de onde ele morava e ele trabalhava. Então, era caminho dele para ir para o trabalho e eu... Mas você já sabia disso? Não sabia. Ah, não sabia. Não sabia. Caramba. E aí eu fui para comprar um café e ele estava lá, acho que tinha saído de uma audiência, alguma coisa. Tinha ido lá para tomar café com o Leandro. Isso, e aí eu nem lembro de ter visto ele na cafeteria. Ele que veio, ele falou, você já pagou seu café? Eu falei, curta e grossa, né? Já. Virei as costas e fui embora. E aí ele me mandou uma mensagem depois, perguntando, poxa, você nem me reconheceu. Eu falei, não. E aí foi quando realmente a gente começou... a conversar, eu dei um pouquinho mais de confiança, de crédito para ele. E aí, depois, ela... Já no final do ano... E nisso vocês já sabiam essa parte da religiosidade ou não? Não. E Alexandre também tem família católica, né? Tem. Meu pai, ele é católico. Toda a minha família paterna, ela é católica. E do lado materno, é judia. Então tem essa mistura. Aí você vai contar um pouquinho aqui pra gente, claro. Algumas tradições, tirar algumas dúvidas, claro. Explicar aqui. Então, para você também tudo bem. Tudo Isso bem. Não era Nunca foi empecilho. Nunca foi empecilho, tanto que estamos aqui, né? Pra mim não tinha diferença nenhuma, porque eu nem sonhava em conhecer um judeu. Eu só tinha noção de judeu por filme, né, que a gente assiste. Eu achava que era uma coisa muito distante encontrar um judeu. Mas... foi dando certo. E aí você já me contou uma história, né? Quando a gente estava organizando o casamento de vocês e tal, que eu vou pular aqui um pouquinho e passar para isso. Você disse que a sua mãe, quando soube que vocês estavam namorando, né? Efetivamente namorando, que justamente por causa dessa história de não ter a menor ideia da cultura judaica, ela... Conta você. Ela deu uma pequena surtadinha.
porque, assim, eu já estava morando com ele, né? Porque chegou uma fase aqui no Foi Rio. logo depois do café, assim? Como é que foi isso? Não. Eu fiquei durante um tempo trabalhando, só que aí eu precisava de uma estabilidade, porque eu não queria ficar onde eu estava. Não era o meu objetivo ficar onde eu estava o resto da vida. E lá não me dava estabilidade nenhuma. Então, eu acabei saindo de lá para procurar outro emprego. E nessa de procurar outro emprego, eu troquei a faculdade, que eu fazia enfermagem. E... Ah, Ju, então você fazia enfermagem. Fazia enfermagem. Ah, sim. Quando você veio, Quando então, eu para a vim pra faculdade, cá, não foi para fazer direito? Não foi para fazer direito, foi para concluir ok. a minha de enfermagem, que eu já Aham. fazia lá. Sim. E aí tranquei e comecei a procurar emprego e não achava de jeito nenhum. E chegou um momento que eu falei para ele, olha, eu vou ter que voltar para o Espírito Santo, porque eu não tenho como ficar me mantendo, apesar da minha mãe me dar uma ajuda para ficar aqui, não era o que eu queria. E aí ele, não, você fica aqui em casa então, vai procurando emprego e vai dando jeito. E antes disso, até eu fiz uma inscrição para um concurso do TRT e ele pagou esse curso para mim, a gente não tinha nada ainda. Pagou o curso, comprou livro, me incentivou. Não eram namorados Nada, ainda? nada. A gente só Aí você gente falou, ficava só. conhecendo. meu Deus, é esse. É ele. Era ele. Foi amor à primeira vista, Alexandre? Foi. Foi. Tipo assim, tan- não tinha dúvida. Tanto que logo no início eu pedi ela em namoro. Eu não E ela aceitei. falou que não. Falou assim, não, vou conhecer todo mundo e vamos ficando, vamos ver o que vai dar. Eu falei assim, tá bom, vai conhecer todo mundo então. Era uma Você achou ele um realidade pouquinho muito louco? diferente. Era uma realidade muito diferente para mim. Mas você achou assim, não, gente, ele é um pouquinho Eu louco. achei tudo muito rápido, né? Mas aí Mas depois tava o eu coração descobri. batendo forte. No começo, não. Aham. No começo, não, porque eu vim com esse objetivo de me Sim. conhecer. Porque como eu era do interior, eu sempre fui muito... Como que eu posso dizer? Muito retraída. Eu não podia fazer as coisas Você que não eu estava tinha nem vontade. pensando nisso. Não, Você veio não. realmente com Eu foco vim- do estudo, Isso. evoluir, crescer, o aprendizado. Isso. E aí acabou que depois disso tudo, quando chegou em dezembro, novembro ou dezembro, eu falei pra ele que eu teria que ir embora, porque eu já estava aqui quase 6 meses e não tinha dado rumo na minha vida. E aí ele, não, fica aqui em casa e a gente vai vendo O que vai dar. o que vai dar. E deu. E aí eu fui e falei com a minha mãe, aí eu já contei pra minha mãe diferente, né? Hoje ela vai descobrir a história, mas eu falei pra ela que eu já estava namorando com ele há muito Como tempo. é que é o nome dela? Raquel. Ah, ela é minha xará? Meu Deus, eu não lembrava disso. Dona Raquel. Vai lá tomar uma Revelações. água. Não precisa ouvir essa parte, Eu entendeu? falei pra ela que eu já conhecia Toma uma ele água, em um tudo. cafezinho e volta daqui a pouco. Falei pra ela que eu conhecia ele em tudo, que a gente já se conhecia há muito tempo e tava namorando, e eu ia ficar na casa dele durante um tempo. Só até eu voltar a Tempinho, trabalhar. assim, só... É. 7 anos. Só um tempinho já... Hoje são Agora 7 7 anos. anos. E aí, depois, acho que um pouco mais, tanto que eu fui morar com ele dia 31 de dezembro, literalmente. Na virada do Na ano. virada do ano, Caramba. eu saí de São Réveillon Gonçalo. pra você, pra ele não, né? É, Pra e ele, no caso, estava doente. Caramba. Tava doente. Foi eu por isso que cheguei- você já foi com a manta e tudo? Isso, Foi fui isso? com tudo, com Fui pato. com pato. Uma mala azul, um pato e uma manta colorida. Foi como eu cheguei na casa dele dia 31 de dezembro. E aí... Inclusive, ela vai contar. Esse pato tem uma história. Tem, ela vai tem contar uma a história história. do pato daqui a pouco. Além dessa, ele tem mais uma mais história que envolve o casamento. Tem muita história. E aí, morando já com ele, a gente saiu. Foi pra casa do Leandro, que foi o rapaz que tava com ele quando a gente se conheceu. Pra passar o tempo mesmo, né? Conversar. A gente tomou alguns vinhos. E eu nem vi meu telefone tocando. Não vi nada. Quando eu cheguei em casa, que eu me dei conta, tinham 100 ligações da minha mãe. 100 Desesperadas. ligações? 100 ligações da minha mãe. Mensagem desesperada. Mensagem falando que ia vir pra cá com a polícia, que tava comprando passagem pra chegar aqui. Mas ela estava pensando o quê? Assim, o que passou na cabeça dela? Então, ela achou que o Alexandre era um homem bomba. Por falta de conhecimento. Um homem bomba? Isso. Um homem bomba. Isso que eu ia ter Dona que usar, Raquel, continua lá no cafezinho, tá? Não volta agora, não. que ia ter que usar burra, que ele ia me levar pra fora do país, que ia acontecer. muçulmano. Ela É, já ela estava confundiu. confundindo. Ela Confundiu juntou com tudo. muçulmano. Sei. Ela juntou
toda a história Sim. numa pessoa só e achou que era o que estava acontecendo. E naquele momento, como eu não atendi ela durante as 100 ligações, ela achou que ele já tinha até me levado embora. Meu Deus. Tava sequestrando Contava ela. que você tudo. já estava de burca, que ele já estava com as bombas todas já amarradas no tudo, corpo. e que ia sair no jornal a qualquer momento. Era a ideia dela. Meu Deus. Mas aí depois disso, E que bom que ela estava errada. que bom. Que bom. Hoje ela é mais filho dela do que eu, às vezes. Ah, meu Deus, olha. Tanto pra minha irmã, ele fala mais, porque a gente tem uma relação boa, graças a Deus, mas a gente não é muito de estar se falando, não é aquela família muito colada. E o Alexandre, ele já tem esse lado que ele é mais sensível, mais carente. E aí, Que tem o tio Max aí também que tem nessa o tio Max, história. que eu acho que ajudou bastante, ensinou bastante esse lado para ele. E o tio Max é do lado judaico? Do lado judaico. Nossa, então que é difícil para ele até, né? E ao mesmo tempo foi ele que ajudou. Ele que... Foi o cupido. Ele que entregou as alianças e falou assim, agora resolve sua vida. Basicamente foi assim. E porque ele já conhecia a Ju, a gente já estava namorando praticamente 3 anos, já estava morando junto. E aí tio Max se cobrava, Alexandre, não é correto, imagina se fosse sua filha, pensa na questão da família dela, então isso tudo. E aí tio Max, com a sabedoria dele, conversa vai, conversa vem, falou assim, olha as alianças aqui, olha que bonita. A gente olhou uma, que é essa que a gente usa, onde, né? no mostrador. Prospectozinho. Tá. E aí ele falou, qual que vocês escolheriam? Eu falei assim, essa daqui, que é o que a gente usa. E aí tio Max pegou as alianças uma semana depois e falou assim, agora resolve sua vida. E aí, logo depois, a gente começou a pensar onde que a gente poderia fazer o casamento e com quem. E aí, a gente pensou em alguns lugares. Aí eu falei assim, cara, tem o Mocelim, que eu já conheço desde pequeno. Ju já conhecia o Mocelim, mas a gente nunca tinha feito essa proposta de fazer aqui. Mas aí a gente foi conversar com você, não tem como não se apaixonar por você. E aí a gente, vamos fazer aqui. Até pela história que a gente tem com a casa. Que eu tenho mais com a casa, e aí a gente, vamos fazer aqui. Conhecido pelo nome, né, Ju? Todo mundo conhece. E aí a gente, efetivamente... E aí nós conversamos, a nossa empresa de eventos, né? Exato, a RA Events, organizamos tudo. E foi aí num veio tempo aquela rápido. primeira missão que a Ju queria trazer o lado católico dela. Foi. E o Alexandre, O lado o lado judaico. E aí fomos partir para uma cerimônia ecumênica, né? Foi um dos fatores que eu acho que fizeram mesmo a gente casar aqui, foi o fato do acolhimento, de quando a gente trouxe essa proposta, vocês em momento nenhum colocaram dificuldade. E mesmo sendo o nosso primeiro casamento judaico. E assim, o que fez a gente de fato concluir o casamento aqui foi a questão do acolhimento. Porque que bom. Porque a gente tinha essa noção que seria difícil, né? Eu já tinha levado alguns nãos dos rabinos que eu tinha procurado anteriormente para vir dar uma bênção, apenas, não era para fazer o casamento, era só para abençoar uma união de 2 pessoas. E eu senti muita dificuldade nisso. E aí, quando a gente trouxe a proposta para cá, vocês acolheram e tentaram fazer de uma forma... Tentaram, não, conseguiram, né, com maestria, de uma forma leve, que é o caso... como nós somos, né? Com as histórias que a gente vai contar mais pra frente de tudo que aconteceu no casamento. E a gente tem foto desse momento. Eu vou ver que nós fizemos uma reunião teve um celebrante que fez toda a parte. Rubens. Não, o Rubens fez toda a parte toda católica, isso, né? E que foi o Arnaldo Risenberg Arnaldo também, que ele proferiu as bênçãos do casamento
para que... Leu em hebraico. Leu em hebraico. O livro, como Isso, se chama? Sidur. Uhum. E depois ele leu, fez a tradução, né? Na parte do português, para que todo mundo pudesse acompanhar a bênção. E foi belíssimo. Vocês mantiveram a parte da quebra do copo, né? Sim, algumas tradições. O que representa? A parte do copo, não lembro. A construção do templo. Não, a construção do templo são as partes das 7 voltas. Quando a taça Não é lembro quando houve a quebra do templo. Então, você pode Conta pra gente. Conta pra gente. Preciso Já lembrar começa tudo. com a rupá. A rupá. Né? A rupá em si é um significado, além de material, ele é espiritual, né? Porque ela tem o simbolismo da sua casa. Ali naquele momento que você está embaixo da roupa, que é uma tenda. Vou só cortar um pouquinho. É exatamente isso que eu ia falar para quem não sabe, quem nunca viu, que todo casamento judaico tem que ter a rupá, que é aquela tenda que na Igreja Católica, às vezes a gente fala que é o Moisés, que parece, mas o casal tem que estar ali embaixo. Tem que ser celebrado com o casal ali embaixo. E ele tem que ser fechado em cima. Exato, não pode ser aberto. Que tem as 4 paredes, né? Isso. E a parte de cima, o teto. O teto. Para justamente formalizar a questão de ser um lar, uma casa para o casal. E aí, outra tradição assim, da cerimônia. Que foi cumprida é quando a noiva, no caso a Juliana, deu ao meu redor 7 voltas. Justamente para formalizar a questão que Hashem, que seria Deus, levou 7 dias para a construção do mundo. E no 7º dia ele descansou. Então, que é o dia sabático nosso. E aí, no 7ª volta, ela para. Outra tradição também que foi realizada é a quebra da taça, onde simboliza que após a destruição do templo judaico, tudo aquilo de ruim ficou para trás e agora só coisas boas virão. E como que é a palavra? Mazel Tov. Que a Ju estava me explicando que eu achei que fosse só no momento da quebra do copo, mas não é nada disso. Mazel Tov. Mazel Tov é uma boa sorte. Como que eu posso dizer? Não é só boa sorte, são momentos felizes. De quando comemoração. Você fala viva pra felicidades. Gente, é Mazel Tov. Então, tanto que quando a gente saiu, eu acho que também tocou a música que tem o Mazel Tov. Sim, na nossa, música. E a dança judaica, meu Deus, Sim. É muita alegria, muita felicidade, a união, né, ali da família, é realmente incrível. A parte, assim, eu cresci no catolicismo, né, fiz Eucaristia, fiz tudo, e quando eu comecei a ter contato com o judaísmo, é uma religião também, né? Além de uma religião, é uma vida, né? Porque você é judeu independente de você ir para a sinagoga ou não. Independente de você praticar o judaísmo ou não, você é judeu. Primeiro você é judeu e depois você segue o judaísmo. E você começa além de ter pontos que batem muito com o catolicismo, é uma história de um povo muito sofrido, mas que eles valorizam muito as pequenas coisas. Então, e unido também, né, Sim. Alexandre? Muito unido. Muito. E família. A família vem sempre em primeiro lugar. A gente até brinca que a gente pensa muito, às vezes, em questões materiais, né? Se a gente vai dar conta. Quando a gente pensou em ter filhos, a gente pensava muito nisso. Falava, mas será que a gente vai ter dinheiro para botar numa escola, para fazer isso, para fazer aquilo, para dar uma qualidade de vida boa? E aí, quando a gente escuta, senta para conversar com o rabino ou com as pessoas da sinagoga, eles falam, Deus vai dar. Deus vai dar um jeito. E eles acreditam nisso mesmo. Sim. Então, assim, eles começam a passar isso um pouco pra gente. É óbvio que a gente ainda está muito longe desse pensamento. Tanto que o rabino daqui de Niterói tem 3 filhos e está vindo o 4º. Caramba! Então, acredita-se mesmo. E para vocês também, que tem uma novidade aqui que está vindo
Pedrinho! Pois Mazel é. tov. Mazel Mazel tov. E quando fala Mazel tov, pode brindar, igual a gente faz assim? Quando a com- gente brinda, a gente fala o L'Chaim. L'Chaim. Ah, é outra. É outra. Então, É L'Chaim. L'Chaim. E não bate. É. Ah, desculpe. Gente, só levanta. L'Chaim. L'Chaim. E tem que beber. E tem E que beber. bebe. O líquido, né? Então. Ao Pedro. Ao Ao Pedro. Ju, e me conta uma coisa. Como que foi? Conta aqui a historinha. Essa história eu sei, mas eu quero que você conte pra gente. A escolha da data e houve um BO aí de bolo, depois a história do vestido. Conta pra gente. Então, tiveram várias coisas, Quando né? você nos procurou, você queria casar numa data específica que era importante pra vocês. Sim, é porque o Alexandre, ele tem uma coisa com 9, Uhum. que a gente não sabe explicar, mas tudo que tem 9 dá certo. Então, Mas a não gente... tem a ver com o dia que vocês se conheceram, deram o primeiro não. beijo, não. Não, Tá. era só com 9 mesmo. E Uhum. como o tio Max já tinha colocado que a gente tinha que casar naquele ano, de qualquer jeito, a gente pegou novembro, porque eu não teria como a gente casar no mês 9. Então, a gente pegou novembro, que resumido ia dar um 9. Uhum. Queria que fosse no dia 9, então aí ficaria 9 Do do 9 de de 2019. E aí, Não, como 9/9? Se era em novembro. Não, 9 porque a gente... escrito, NOV. Ia ficar um No, 9. sim. 9 novembro. Entendeu? 9. Ah, tá, não Vemos. tava entendendo. isso. É Tá, porque tá, tem tá. uma- Não, A tá, gente tudo bem, buscou entendi, todas entendi, as maneiras entendi. de É dá igual um o Zagalo 9. 13. Aham. Sempre dá A gente certo. tentou todas as Ju, maneiras. entendi. A gente tentou todas as maneiras de dar um 9 pro casamento conseguir sair naquele ano. E aí foi quando eu entrei em contato com vocês e aí no início 3 meses antes, uns 4 meses antes. foi Foi super rápido. foi muito rápido. É, eu acho que por E aí, aí foi- 2 a 3 meses antes. Foi rápido. Sim. E aí, no primeiro momento, eu achei que ia dar a data, só que aí depois, eu não lembro se foi você ou se foi a Adriana, que entrou em contato e falou, Ju, não tem a data. Não tem a data. Já tinha um casamento Já tinha um no dia casamento marcado dia 9, e aí fui Não eu que falei com daria. vocês. O que você acha do dia 8? Só que como eu estava tão empolgada com o dia 9, quando deu o sim na primeira vez, eu já confirmei com todo mundo, com docinho, com bolo, com tudo, que ia ser dia 9. E aí depois a gente mudou para o dia 8, né? E eu consegui mudar algumas coisas, mas o Esqueceu. bolo eu esqueci de mudar. E o bolo era com uma pessoa que a gente fazia muita questão que fosse ela que fizesse, porque é uma pessoa que faz o bolo kosher, né, que é o tipo de alimento que o judeu come, que tem várias Pré-requisitos. Isso, então- Inclusive tem a peculiaridades. benção do rabino, que é Uhum. a supervisão rabínica de que aquele alimento justamente é kosher. Ele é... Por que tem gente que fala kasher? É errado? regionalismo. Ou é de- Não. Não. Tanto a pronúncia kasher ou kosher, algumas pronúncias até já ouvi falar em kusher. Ah, sim. É, kosher eu não- É não regionalismo. altera. Sim. Tudo é a mesma Tipo como se coisa. a gente estivesse falando em sotaque. Ah, o do Nordeste, o do Sul. Ah, sim. Exatamente. Tá. E aí, Então o bolo tinha essa história. Tinha. Pelo menos o bolo. O bolo que a é- comida, né? O a churrasco, comida a gente não era foi. comum. A comida era a minha parte católica. E o bolo era a judaico. parte kosher. E aí, eu esqueci de mudar. Esqueci Esqueceu de de avisar, avisar ela. a Andréia. E aí entrou a importância de um bom cerimonial Exato. também, né? De estar aí E eu tomando não conta. soube em momento nenhum que o bolo não estava aqui no dia 8. Porque eu me lembro que a gente tentou várias vezes falar, ligar e não conseguimos, por N motivos. Sim. E só conseguimos falar com ela no No dia. No dia. dia. E, Poucas horas antes. Algumas horas antes. Foi, e tipo eu assim, lembro. o dia era uma sexta-feira. Que Era. nós estamos em Niterói, né? E A ponte- atravessar a ponte Rio-Niterói porque na ela- sexta-feira. Ela era o ateliê dela na É na Urca. Urca. Então, ou seja, tinha que atravessar Rio-Niterói, chegar em São Francisco. Aham. Então a gente estava despreocupado. Não, eu estava Mas- super despreocupada. Tranquila, Até no porque, dia. sim. Eu lembro que era umas 3 horas, eu acho, da tarde. Foi o horário que você me ligou, que você falou, eu não tô conseguindo, o bolo ainda não chegou, deve estar a caminho, ela ainda falou assim. Falei assim, tá, vou te passar o número. E passei, mas eu
sabe, passei. A gente perguntou se tinha mais algum número, porque o Isso. número que você havia fornecido, a gente já tinha Já tentado tinha falar tentado. com ela várias vezes e pra gente também tava tudo bem. E eu fiquei tranquila. E passou. E vieram outros problemas, que foi o problema do vestido. Do vestido. Né? Que eu tinha feito as provas anteriormente e tinha já Bom, comentado. Só pra... O bolo chegou, tá, O bolo gente? chegou. O bolo chegou. Chegou. Como é o nome dela Andréia. mesmo? A Andréia. Eu não sei até hoje se ela veio de barca, se ela veio nadando, se ela veio de helicóptero, mas Ela o bolo chegou. E Chegou eu a consegui tempo. fazer Chegou. outros bolos com ela, graças a Deus, com a Que data bom, certa. né? Eu não me recordo se ela chegou junto com você ou um pouquinho depois, Não, ou um ela o pouquinho Ju antes. chegou e depois o bolo que chegou. Sim, É. porque nós Foi fizemos pouco- a cerimônia, então Isso. nesse Foi. ínterim, Meio acho que tempo. foi o que Eu deu pro... soube do bolo na hora que o Alexandre me pegou dos meus pais. Exato. Porque eu tava doida para falar para ele que eu tinha atrasado 1 hora por causa do vestido e ele tava doido para me falar que o bolo não tava aqui. Então, assim, a gente foi andando e ele foi falando assim, o bolo não chegou. Eu falei assim, como assim o bolo não chegou? Ele, deixa. Depois a eu gente conto. resolve. E, literalmente, a gente deixou. E quando acabou o casamento, a cerimônia, que a gente veio, o bolo já tava aqui. O bolo já estava Tem à até mesa. uma foto que a gente tá partindo o bolo e que eu tô falando pra eles, esse bolo é fake. É de mentira, não é possível ser 3 andares de bolo e ela conseguiu. E eram os 3 andares de bolo e deu tudo certo. Graças a bolo. Deus. Mas agora Era o conta do bolo. vestido. O vestido, eu cheguei a fazer provas anteriormente e ele já apresentava um problema no zíper. Ele agarrava. Uhum. Só que a pessoa do vestido falou que ia resolver. E eu, Pode ficar tranquilo. como o casamento inteiro, a gente ficou tranquila, eu estava tranquila. E no dia a gente passou o dia junto, né, todo mundo, porque minha família estava aqui. E então eu só fui vestir o vestido umas 5 horas. Que eu fiz a maquiagem, depois eu fui vestir o vestido. Ah, você fez a última prova e, E levou ele vida pra que casa segue. e aí só colocou na hora de vir pra cá. Só. Fez a Porque maquiagem? Sim. Isso. E quando eu vesti, o zíper subiu até a metade e não subia mais e também não descia. Nossa. E aí começou aquele desespero. E eu acho que era um pouco mais tarde. Por quê? Porque eu tirei o vestido com bob no cabelo e de maquiagem, botei outro vestido e fui andando na Moreira César, que hoje é Paulo Gustavo, né? Procurando uma loja para eu comprar um vestido que eu pudesse casar. Meu Deus. A procura de um vestido branco, né? E tava tudo fechado já. Então Meu acho que já era um pouco Você já mais estava tarde. atrasada. Já estava É, atrasada. Sim. E não achei lugar nenhum, e aí eu voltei para casa. Imagina isso, o noivo aqui batendo papo, esperando a noiva confraternizando. e ela de Nem bob. sabia. Ele não estava nem um pouco preocupado. Porque depois que eu voltei para casa, né, Aham. da procura do vestido, a minha prima falou para mim, a Marcele, que foi uma amiga nossa que estava aqui, tá te procurando, a Raquel já ligou, todo mundo tá atrás de você. E eu falava assim, e o Alexandre? O Alexandre tá lá bebendo, conversando. O Alexandre Batendo papo. Eu e falei, então tá bom. Super curtindo tranquilo. o dia. Aproveitando a casa, a comida maravilhosa e tava Tá aqui. tudo bem. E aí eu entrei, eu acho que foi o único momento do casamento que eu entrei em desespero. Como foi o momento do tapa na cara? Foi que história esse foi momento. essa? Que teve um tapa na cara aí no meio de tudo isso. Foi esse momento e foi literalmente um tapa na cara, não é sentido Eu figurado. estava querendo te perguntar isso. Até hoje eu estava querendo saber Não é isso. sentido figurado, porque foi o único momento, de fato, que eu me desesperei no casamento, porque eu não tinha vestido. E eu não pensei em comprar um outro vestido, eu não pensei em nada. Eu tinha aquele vestido, então era o vestido que eu ia usar. Sim. E quando eu voltei da rua, tava a minha família na sala e eu não falei com ninguém, entrei pro quarto e eu não sabia o que fazer. E aí a minha prima entrou, aí foi a hora que eu comecei a chorar, eu tava chorando quando ela entrou. Ela me pegou assim, segurou assim no braço, me deu um tapa na cara e falou assim, você vai casar com o Alexandre. Se você chegar lá de calça jeans, ele vai te achar linda e vai casar e tá tudo certo. jeito. E aí minha que tia lindo. lembrou que ela tinha o echarpe. Aham. E eu falei, cara, é o jeito, eu vou amarrar e vou casar. E por coincidência, o echarpe era da mesma tonalidade que o meu blazer.
que ele Foi tinha comprado incrível, eu no lembro. dia. Eu lembro uma cor Eu nem begezinha, sabia. meio areia, né? Exatamente. E quando ela chegou aqui, parece que vocês tinham feito Que a gente assim, combinou. Era a combinação. combinação. Ela estava belíssima, super elegante. E E- ele exatamente da mesma E eu nem cor. tinha visto, né, o blazer, porque ele Sim. saiu lá de casa, era umas 4 horas e foi pro shopping para comprar o blazer. Uhum. E de lá ele já foi para casa dos pais dele para se arrumar, então eu Foi não, a não cheguei sintonia a ver. total ali, Total. né? Total. Então acabou que deu tudo certo. Eu não sabia nada sobre a roupa dela e ela Aham. também não sabia nada sobre a minha. Então foi aquele. E foi o que a sua sábia prima disse. Você podia vir de Gente, calça jeans, Que ele que ia Alexandre não estava preocupado com isso. Não tinha preocupação nenhuma. Ele estava preocupado com você chegar Você. à memória afetiva toda aqui do restaurante, da comida, tudo que a gente já havia organizado, né? A festa ficou Exatamente. linda. Foi linda, foi perfeita. Meus Maravilhoso. copos de leite. Sim, os copos de meus leite copos de que você leite queria. eu queria. Ficou perfeito. O algodão doce do Alexandre, que ele queria, de lembrancinha que a gente Gente, deu. não me lembrava Coisa do de algodão criança. doce. É, as lembrancinhas foram algodão Tudo. doce, potinho. Além das Caramba. lembrancinhas também para os homens, que era o que pá. Ou que Aham. Que eu guardei um até hoje. teve muita coisa. Que já nesse estava na casamento. entrada da festa, Exatamente. né? Isso é em todo casamento judaico? Precisa Exato. ter? Todo local onde o homem está presente num local judaico, utiliza-se o kippah. O que Qualquer evento? Uma reunião de trabalho também? Não. Não. Tem alguns ortodoxos que utilizam todo dia, Sim. O dia todo, o né? dia todo, e você utiliza em alguns locais específicos, por exemplo, sinagoga, locais judaicos. Como a gente estava fazendo essa parte judaica católica, por uma questão de lembrancinha também, Aham. eu acabei distribuindo a todos os presentes, homens, o kippah, para que eles pudessem se lembrar do nosso casamento. Muito lindo isso. Agora, me fala uma coisa. Estaria infringindo as regras, digamos assim, um homem católico que estivesse na cerimônia, se ele pegasse, usasse? Não, Não. não. Era Seria sinal até de um respeito. Exato. Ah, tá. E as mulheres, um Não. véu, uma echarpe, né? Como... Normalmente a mulher poderia utilizar um véu para cobrir a cabeça. Aham. Porque Mas todas as convidadas também? não necessariamente. Tá. Como a gente quis fazer bem ecumênico, bem de uma forma liberal também para todo mundo, que caso não quisesse utilizar, não era obrigatório. Sim. Então a gente disponibilizou para os homens o kippah para aquelas pessoas que quisessem. Sim. Para as mulheres, até porque a mulher faz o cabelo e tudo, Isso. poderia ter algum tipo de Não querer negativo. usar, né? Então a gente... A noiva usou o dela nas Exatamente. costas. Usou. Então, Eu usei. E ousou. Sem Usou. querer, usei. Sem programação. Sem E programação, ainda mas ficou combinando ótimo. com o noivo. Ficou ótimo, deu tudo certo. Ficou maravilhoso. maravilhoso, perfeito. A gente falou aqui da Rupá, mas tinha algumas palavrinhas também que eu queria que o Alexandre falasse pra gente. A história das 7 voltas, ele já explicou, e da Rupá no casamento, e a mikvah, que fala? Mikvah. Mikvah? Mikvah. Mikvah. Isso. Isso. O mikvah é como se fosse um local para que você pudesse se purificar. Normalmente é utilizado em água corrente. Mas como não tem aqui a possibilidade de utilizar água corrente, por exemplo, rio, mar, se fez através de banheiras. Se assim a gente pode dizer, onde a pessoa entra despida para poder se purificar, inclusive as mulheres mensalmente, para que pudesse efetivamente casar pura, e o homem também. Mas mensalmente por quê? Menstruação. Ah, não, mas aí entra ali pra... É, porque- É uma representatividade. Não, literalmente, É porque, você... assim, mensalmente acontece, a gente fica menstruado, Isso. ok? Esse período de que a mulher fica menstruada é como se ela estivesse impura. Tanto que no judaísmo, esse período da menstruação, eles dormem em camas separadas, não pode ter contato.
Então, não literalmente, a mulher ela é impura durante o período da Tô menstruação. precisando estudar mais essa parte. Essa não, várias, né? Mas é muito detalhe, é muito detalhe. Eu acho que aí é bem peculiar mesmo, né? É muito eu detalhe. realmente Aqui não em sabia. Niterói, por exemplo, a comunidade não tem esse espaço. Tem que ir para o Rio para fazer e voltar. Ah, esse espaço é dentro do dentro da templo, dentro da sinagoga. Aqui não tem. Tá. Aqui Não, não eu pensei tem. que podia fazer na sua casa. Ou, tipo, Não. entrou ali no mar, tá. Você tá poderia No fazer mar no mar. você pode fazer, mas aí você tem que estar despido. Despido. Nem biquíni. Ah, tem que estar despido, que você falou no início, mas. Não, aí não tem não como. dá, entendeu? Então você tem que ir pro Rio, acho que é no Leblon, né? Tem Leblon. E aí você tem um espaço, é separado de homem e mulher, e a mulher vai mensalmente para fazer essa purificação, para ela poder voltar a ter contato com o marido, ter contato com a sociedade, essas coisas. Mas aí desculpa aí entrar tanto na intimidade, mas aí todos os dias que está Não, menstruada? depois. Você Depois, passou o período da Passou o menstruação, período. Aí vai lá, aí você toma conta 7 esse dias banho. e toma esse banho. Conta 7 Você dias. mergulha todo. Como se fosse um banho. Você mergulha até a cabeça e ali você estaria A gente vê Pois muito- purificado. eu vi essa cena agora no filme, na série The Chosen, que eu Aham. amei. Mas eu realmente não tinha entendido. É como se fosse o batismo, né? É, que a que a gente gente vê vê muito no- normalmente. Porque tem uma cena dessa, Tem. da esposa de Salomão e Salomão. E eu realmente não tinha entendido. Ai, isso. gente. É justamente por isso. Pois Porque às vezes a gente vê no dia a dia filmes e tudo, só que a gente não sabe o motivo, não sabe a Isso. explicação. Tem muito detalhe. Sim, E aí, no sim. casamento, os dois fazem, porque no caso o homem ele não é obrigado a fazer mensalmente. No ato do casamento faz, para que ele também venha puro pro novo, né, pra nova casa, pro novo ciclo. E Pedrinho, vai ser católico ou judeu? Pedrinho vai ter que escolher. Vai ser o que ele quiser? O que ele Vai quiser. ser o que ele quiser. A gente vai apresentar os dois Sim. e o que ele escolher a gente vai apoiar, né? Muito feliz de ter vocês aqui hoje e Que ainda bom. grávidos. Bom, nós temos um momento no nosso podcast que a gente chama de Momento Bem Casado. E é uma brincadeirinha só para descontrair. Eu vou ler 3 histórias aqui para vocês e apenas uma dessas histórias é verdadeira. Eu também não sei a resposta. Então, a gente vai tentar descobrir aqui juntos. Uma sempre é sobre alguma tradição. E posso começar? Claro. Vamos lá. Primeira história. Durante uma festa de casamento judaico, quando os convidados levantaram quando os convidados levantaram os noivos nas cadeiras, porque tem esse momento, Tem. da dança. A noiva vomitou lá do alto em cima de alguns convidados e depois descobriram que ela estava grávida. Pode ser verdade ou não? Bem plausível. Bom, levando em consideração as regras do judaísmo, não seria possível. Não seria Sim. possível casar grávida, né? Seria isso. Mas a gente tá no século XXI, né? Então, não poderia, sabe- mas não é. Não seria o... Não seria O verdade. correto. Bom, segunda história. Na hora do casamento, um menino entrou na igreja e disse: "Não, pai, não se case com essa mulher." Alguns amigos do noivo pagaram para a criança fazer isso, mas ninguém gostou da brincadeira. Nossa, então, tomara Seria que não seja péssimo. verdade. Seria péssimo. Aliás, tomara que nenhuma das duas seja verdade. Agora vamos ver a terceira opção. Numa tradição, a noiva deve cozinhar para os pais do noivo por 7 dias seguidos antes do casamento. Pode ser no almoço ou no jantar, para garantir que o filho será bem tratado. O filho, o noivo. O noivo. Isso, Fiquei o na noivo. dúvida se seriam os Ou futuros não. noivo. Seria o filhos noivo, gerados. seria o Seria o noivo. Essa até faz sentido. Eu não ia gostar Pouquinho muito, não, também mas. Não faz sentido. Porque imagina assim, você ter aquela obrigatoriedade obrigação, durante né? 7 dias, você cheio de coisa pra fazer, cheio porque aí Parar sogro, pra- sogra, você vai ter que ter uma formalidadezinha, né? É Tá com tudo diferente, né? organizado, claro. É E aí você diferente. já 7 dias ali que, né, antecedem o casamento, você tá naquela loucura toda, vendo vestido, Vendo vestido. ligando pra moça certa, do bolo. Pra falar a data certa.
Não foi por isso que eu não alterei a data, tá? Bom, não, brincadeira, brincadeira. Bom, e agora, para vocês, qual dessas 3 histórias, qual seria a única verdadeira? Se vocês A tiverem última. que... A última. A última. Eu também vou nessa. Hoje eu vou nessa. Normalmente eu discordo. Aí eu tenho que perguntar aqui a direção. Porque nós temos o nosso diretor, o Alex, que fica em Los Angeles, né? E o Alex fica vendo tudo e acompanhando tudo. Aí ele não me entendi. conta. Ele não me conta, só as meninas que sabem. E aí? A 2? A 2. A 2 é do menino, Do menino. na Nossa, igreja. mas que amigos também, Péssimo. né? Péssimo. Um amigo desse não precisa de inimigo, não, né? O próprio amigo fazer isso, imagina na hora, né? É. Tipo assim, é uma brincadeira que você faz num bar, numa coisa assim, mas não na hora do No casamento, momento. com a Não. família, né? Não, se fosse no cartório, já não ia ter mais casamento. Poxa vida, nossa. Meninos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre pergunto para os nossos convidados, e aí eu queria que vocês pensassem, vocês podem complementar a resposta do outro, ou cada um dá a sua resposta. Mas eu pergunto, casar para quê? Construir uma família, dar seguimento nos seus conhecimentos que você adquire durante a constância e passar isso para alguém. Acho que é o mais importante. Que lindo, ninguém tinha falado isso, de dar seguimento Segmento, ali né? aos seus conhecimentos. Ele nem disse, eu estava esperando ele falar o sobrenome da família. Ah, é? Eu estava esperando ele falar isso. Mas mesmo isso também ninguém falou, pelo Pois menos é. até hoje. Vamos ver se os próximos. Sabe? se E fala. você, Ju? Eu acho que para ser feliz, né? Acho que o casamento, a gente vive hoje numa sociedade que é muito difícil a gente conseguir ser feliz com outra pessoa. A gente se acostumou a aprender a ser feliz sozinho, né? E você ser feliz com outra pessoa, você tem que aprender que o amor, ele é a decisão. Você decide todo dia, não é aquele sentimento lá do começo que você quer ficar com a pessoa independente do que aconteça. É uma decisão, porque todo Uma mundo tem decisão defeito. diária. Todo Sim. dia, exatamente. Todo mundo diário. tem defeito, os problemas aparecem, nem sempre você tá 100%, assim como a pessoa que está com você também não vai estar 100%. E tá tudo bem, às vezes vocês se complementam ou às vezes vocês só querem 10 minutos sozinhos para depois a pessoa poder vir, que é o que eu falo muito com o Alexandre. Falo, vai lá na rua, 10 minutinhos, me deixa aqui no silêncio. Porque Juju, é a você minha está decisão. muito evoluída, hein? É a minha decisão. Parabéns. Olha, você não serão 7, serão 70 vezes 7. Tomara. Porque muito bom isso, muito Tomara, bom. Assim. tomara. Vocês são super jovens, né? E foi o que você falou, uma história que teria muito para de repente não dar certo, né? Desde a cafeteria, desde o Tinder, Desde o Tinder. desde da burca. Desde tudo, desde Homem tudo. bomba. Desde o meu, Do homem desde o bomba. meu pato, que ele não deixou vir no casamento. Desde tudo. Era isso que eu não contei isso, que você queria trazer o pato no casamento. Queria trazer O o pato pato. é um Tipo assim, ursinho de pelúcia. Não precisa buquê. Eu vou É. levar o Eu pato. vou levar o pato. pato, era isso, era o meu objetivo, mas ele não deixou eu trazer meu pato. Porque, assim, eu não tive meus 2 avós. Avós? Avós, Tá certo. Eu tenho só as avós, as mães, As mães. dos meus pais. Aham. E um deles, que é o Lenildo, eu não conheci. Ele morreu quando eu ia fazer 1 ano. E a minha mãe conta que quando ele estava falecendo, né, no hospital, ele falou para ela que não era para ela deixar de fazer o meu aniversário de 1 ano. E ele era muito festeiro. E eu tenho muito isso. Eu gosto muito de festa, eu gosto muito de rua, eu gosto muito disso. E mesmo eu não conhecendo ele, eu sempre senti como se eu tivesse conhecido. E esse pato, quando eu nasci, ele comprou nem sei se a loja existe ainda, acho que é Mesbla. Era antiga Não, Mesbla. Mesbla não existe. Não existe. Não, Então, antiga. eu Sim. não sou daqui, então não vou Aham. saber. E ele comprou esse pato e deu para minha mãe e era meu pato. E eu trago esse pato, né, comigo quando Por eu isso que dia venho. 31 de dezembro E de ela 2000 levou e... Quando 19. foi? 17. E 19 é o 17. casamento. E 17, Eu quando cheguei com você o pato. se mudou, foi o pato, A A mala mala e a mala manta. E a azul. manta.
e a manta colorida. E a manta. E o Pato tá comigo E o até Pato hoje. vai ficar para renovação de votos. Vai ficar Com e vai certeza. pro Pedro e vai pros Isso. outros filhos que vierem. Mas o Lehigh. 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 Não vou bater, que agora eu já aprendi. Vamos ver. Lehigh. Bom, meninos, nós já estamos encerrando. Queria ficar muitas horas aqui conversando com vocês. Alexandre trouxe toda essa parte da cultura judaica aqui pra gente. Relembramos muitas coisas do casamento de vocês. A Juju também, e hoje já familiarizada com a cultura judaica. Bastante. A gente tem que trazer para dentro de casa, né, a cultura dele, porque é muito mais fácil ter a minha, né, que é Natal, Ano Novo, Páscoa. Agora, há pouco tempo, teve o Pessa, que O que é o Pessa? um pouquinho da... Seria Páscoa para os judeus. Tá. É um pouco diferente, mas no final, o objetivo é o mesmo. Então, a gente faz em casa, o Rosh Hashanah a gente faz, tudo que é possível a gente tenta fazer. Então, a gente vai acabar se familiarizando. O Rosh Hashanah é o quê? O Rosh Hashanah é o Ano Ano Novo. Novo. O Ano Novo. É o Ano Novo, que é em data diferente também. É um sim. pouquinho antes do nosso, de dezembro. Então, a gente vai se familiarizando e frequenta também, assim como ele frequenta a igreja, com menos Assiduidade. do que a sinagoga, mas ele frequenta. E eu frequento a sinagoga e faço o Shabat. Então, a gente vai aprendendo. É a famosa decisão, a escolha, Sim, né? sim. Que a gente tem que ter em casa. Eu tenho um presente para vocês de Obrigada. um dos nossos apoiadores. Obrigada. Que é a Mari Ferreira. Obrigada, Carlinha. E a Mari é uma querida, uma fofa. Obrigada. Normalmente, quando a gente tem um casal, eu entrego um, mas nós estamos mandando 2, porque afinal são 3, né? Então, são 3. Muito obrigado. Obrigada. Ela é uma querida, tem uns doces Ai, meu Deus, deliciosos, eu vou pegar o seu pra mim também, porque eu como por 2. Espetáculo. E a Mari Parece mandou estar aqui muito para vocês. gostoso. Não, ela é uma querida, assim. E a gente sempre aqui conta com ela. Beatriz Nazar também, que faz esse bolo lindíssimo, que a gente Lindo. sempre tem aqui no nosso cenário. Enfim, a Mocelin Churrascaria, né, que estamos sempre aqui. E, enfim, gente. E Eu vou ter continuará que presente terminar. na nossa vida sempre. Pois é, eu espero Sempre. vocês pro chá de fralda, já que não vai ter o de revelação, É, né? não deu tempo. Que a Ju não conseguiu Não esperar. Ju, mas olha, quando eu engravidei, as 3 vezes que eu engravidei, ainda não era essa moda não existia isso ainda de chá de revelação, né? Mas mesmo assim, estava começando aquela coisa de você saber logo com o exame de sangue, para saber logo e tal. Gente, foi uma loucura. Eu queria logo saber, porque queria fazer tudo já com nome, já com tudo. Pois é. Já deixar tudo prontinho. Mas né? e tá tudo bem, né? Cada um, né? Eu não sei como as pessoas conseguem esperar. Às Eu vezes também não. até realmente Não eu dá. não Eu sei. também, nessa parte eu não evoluí ainda. Não. Talvez os 9 meses consiga me fazer evoluir essa parte. Mas é tão bom você saber ir ali falando com seu bebê e conversando e já com aquela fala mais direcionada, né? Apesar que nós tivemos um chá aqui uma vez de uma querida aqui, que é a Bruna Mansur, nossa cliente, é blogueira aqui de Niterói, e a Bruna fez um chá de retratação, porque ela fez o chá de revelação, era uma menina, e já perto de ter neném, ela descobriu que era um menino. Aí ela fez um novo chá e botou o nome chá de retratação. Qualquer dia eu vou combinar com a Bruna vir aqui contar essa história. Deve porque ser foi bem assim, engraçado. Ela fez o chá de retratação. Ah, E tá aí, Tá o fofo vendo? lindo. Tem Pois jeito é. pra certeza. tudo. tudo. Bom, eu gostaria de pedir para que você curta, comente, deixe aqui suas perguntas. Pode mandar pergunta para vocês? Claro. Quem tiver dúvida aí de Pode. como é, porque a gente hoje tem muitos casais, né? Assim, nessa situação de religiões diferentes, às vezes não necessariamente o judaísmo e o catolicismo. Mais outras, gente. Mas aí, se o pessoal comentar lá, vocês podem A gente comentar certeza. também. responde. Com certeza. Que bom, que bom. E convidar você a continuar nos acompanhando aqui no nosso podcast A Caminho do Altar e encerrar com um beijo e um buquê de amor e até o nosso próximo podcast. Eu
falei o quê naquela hora? Que eu escutei o ação, que eu achei que era o quê? Superação. Superação. E um dos fatores que fez a gente, de fato, né, concretizar o casamento aqui foi a facilidade. Que mesmo que Vamos parar um minutinho que ela já pegou aquela claquete ali 10 vezes. Tadinha. Obrigado. Muito obrigada. deu tudo certo.